E nesse espaço, Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? E sempre uma grande repercussão deste espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, conversando sobre contabilidade. Por exemplo, a Jussara Azevedo, de São Paulo, capital, está perguntando assim: professor Salésio, dá para o senhor explicar como se contabiliza um leasing, ou seja, um arrendamento mercantil? Como é que se faz a contabilidade? Jussara, você tem toda a razão de ter dúvidas, porque a contabilidade, o procedimento, a forma de se fazer os registros, né, até um período anterior, uns anos anteriores, né, a contabilidade lá na sua estrutura e forma de apresentar, né, e forma de operacionalizar as coisas, forma de registrar, nós obedecíamos, né, o direito, nós tínhamos uma obediência à lei, que a lei definia, né, o conceito de patrimônio, a lei definia como é que enfim, o que era o ativo. Então, você sabe lá que dizia, olha, para ser ativo, tu tem que ter a propriedade. Para ser ativo, este bem tem que ter capacidade de se transformar em dinheiro, tem que gerar fluxo de caixa. É isso? Você sabia que uma obrigação, para ser passivo, tem que gerar obrigações, uma despesa, tu não pode transformar em dinheiro, receita é aquilo que não gera obrigações. Então, existia uma definição baseada, né, sustentada, alicerçada, né, enfim, através dos conceitos jurídicos tributários. Muito bem. Então, quando você pegava um contrato de arrendamento mercantil, então você definia, olha, este bem eu tenho a propriedade. Se você disser, não, eu não tenho propriedade. Bom, se eu não tenho propriedade, então eu não posso vendê-lo. Se eu não posso vendê-lo, não pode ser ativo. E aí fazia o questionamento, olha, essas prestações não vencidas, vincendas, gera obrigações? Não gera obrigações, então eu não posso lançá-los isso como uma obrigação, como passivo. Então, você definia as coisas com precisão, dava uma sustentação técnica, jurídica das coisas. Muito bem. O Conselho Federal de Contabilidade resolveu bagunçar o coreto, ok? Justificando a conversão da contabilidade brasileira à contabilidade internacional. Então, o que ele fez? Então, ele bagunçou. Ele transformou todo a base jurídica tributária que nós tínhamos numa coisa subjetiva. E hoje você tem razão e ter dúvida, inclusive, de uma coisa tão simples e tão elementar. Por quê? Porque o Conselho Federal de Contabilidade resolveu tumultuar, resolveu esculhambar com a nossa contabilidade. Tudo isso por quê? Porque em outros países do mundo, eles consideram leasing, não em todos, não 100% dos países, mas 90% dos países do mundo considera leasing como um contrato de compra e venda à prestação. Então, se lá na Alemanha eles não aceitam leasing como uma mero alocação, não aceitam locação, porque eles acham que o leasing, transformando isso numa alocação com opção de compra, isso gera manipulação, pode gerar evasão tributária, uma série de coisas, então eles proíbem. Aqui no Brasil, ao invés, claro, em razão deste fato, em outros países, não considerar leasing como uma mera alocação, mas sim um contrato de compra e venda à prestação, nós aqui no Brasil, o nosso poder legislativo, o Estado, resolveu então regular isso. E lá em 1974 ele regulou, através da Lei 6.099, como é que o leasing é tratado no Brasil. Inclusive estabeleceu todas as regras de como isso deve ser contabilizado. Muito bem. O que acontece? Então, em razão desta justificativa de convergência, porque nós não somos
Nós não somos um protagonista, nós somos um coadjuvante. O que serve lá serve para cá. Quer dizer, nós não invertemos a coisa, nós não levamos para eles as nossas ideias. Nós implantamos aqui no Brasil as ideias dos outros e não importa se aquela ideia fere a lei ou não fere a lei, ok? Então, o que é que acontece? Então, e você sabe também que nós temos dois tipos de arrendamento, que é o arrendamento operacional e o arrendamento financeiro. Arrendamento operacional é a arrendadora, ela é a dona do ativo e transfere para a arrendatária o bem, ok? Que ela vai usar, sem ter intervenção, sem ser a intermediária disso. E o mercantil não, a arrendadora é uma mera intermediária em que adquire um bem e transfere para outra pessoa. Então, esse é arrendamento financeiro. No arrendamento operacional, a manutenção do bem todo é por conta da arrendadora. E no financeiro, toda a manutenção do equipamento, né, arrendado é por conta da arrendatária. Então, existem todas aquelas particularidades que a lei estabelece. Muito bem. Então, o que é que acontece isso? O Conselho Federal tumultuou e mandou os contadores descumprirem a lei. Isso, meus amigos, é desobediência civil. Se nós tivéssemos um Ministério Público, né, realmente preocupado com a estabilidade do país, iria intervir no Conselho Federal e mandar as pessoas se colocar no seu lugar, porque o Conselho Federal de Contabilidade não tem capacidade para mudar aquilo que a lei estabelece, porque aqui no Brasil nós só fizemos o que a lei estabelece e não o que o Conselho Federal de Contabilidade, através de uma simples instrução normativa, simples de uma resolução, pede para que nós alteramos aquilo que deve ser estabelecido, ok? Então, o Conselho Federal de Contabilidade simplesmente mudou o conceito de ativo e disse que o ativo não é mais direito de propriedade, mas sim uso. Se você tem um bem, né? Se você tem um bem e este bem gera renda para ti, é um ativo. E aí, meu amigo, tu manipula as informações como você quer. Então, dentro desta manipulação toda, determinou que os contratos de leasing obrigatoriamente têm que ser considerados como ativo. E as parcelas não vencidas, as parcelas vincendas, tem que ser gerada uma obrigação, tem que ser registrado como obrigação, ok? E a diferença entre o valor do bem, né? O valor do bem com aquilo que vai se pagar em parcela é o juro, então tudo tem que ser tratado como se isso fosse um contrato de compra e venda na contabilidade, desrespeitando a lei. Então, o que eu quero dizer contigo, Jussara, é que eu acho que você não pode descumprir a lei. Nós temos a lei, a 6.099, você cumpre de acordo com a lei, ok? E aí você coloca lá nas suas notas explicativas dizendo que o leasing que existe, os leasing foram escriturados de acordo com como determina a lei e não como o Conselho Federal de Contabilidade determinou. Com isso, nós estamos o quê? Estabelecendo, né? Nós estamos resgatando a nossa legislação. E eu quero dizer o seguinte também para você, que mudar o direito de propriedade para o simples controle do bem, isso eu vou dizer para você, isso está na cartilha do sistema comunista. Porque o sistema comunista não admite o controle da propriedade, o direito de propriedade na mão de terceiros. O direito de propriedade tem que estar na mão do governo. Então, uma forma já de começarem a desestruturar o patrimônio, desestruturar a riqueza, direito de propriedade é uma forma de já começar... uma doutrinação comunista. A doutrinação, assim como eles doutrinam na desestruturação da família. Então, eu estou dando um recado para vocês, contadores, vocês, meus amigos, muito cuidado, nós temos que começar a agir, nós temos que começar a nos preocupar. Querem desestruturar o patrimônio, querem tirar o direito de propriedade para caracterizar um ativo particular,
já montando tudo isso através de uma doutrinação comunista que nós não podemos aceitar aqui no Brasil. Jussara, parabéns por essa tua preocupação, e nós temos que nos preocupar não só com isso, com muitas coisas, porque no momento que o Conselho Federal de Contabilidade altera um conceito simplesmente para cumprir com uma norma internacional, para fim de cumprir com um conceito internacional, nós estamos colocando em risco o patrimônio brasileiro, simplesmente para justificar e satisfazer direitos e vontades internacionais, que nós não podemos permitir isso. Então, quando você diz para mim como é que se faz a contabilização, leia a Lei 6.099, que aqui está exatamente escrito tudo o que deve ser feito com aquele leasing. E se você quer obedecer o Conselho Federal de Contabilidade, aí você lê a IRF 16 ou CPC número 6R2, que ali também está escrito como é que você deve saber. Agora, se você obedecer o Conselho Federal, tudo o que você fez, você vai ter que estornar, vai ter que excluir e ajustar lá no seu LALUR, porque a Receita Federal não aceita, para efeitos fiscais tributários, o que o Conselho Federal está determinando. Muito bem. Neste Conversando sobre Contabilidade. Obrigado, Salésio. Até a próxima. Até a próxima. Estamos à disposição.